Bom dia, pessoal. Saudações marinheiras, saudações astronômicas, saudações marítimas, né? Estamos aqui então na nossa última aula assíncrona, né? Essa aula que é de número 78, então, do curso de Nave 2, do curso de Navegação Astronômica, unidade 16.0, o dia da navegação astronômica, a rotina, na verdade, no nosso sumário, ela está descrita como o dia da navegação astronômica, rotina diária para a prática da navegação astronômica e considerações gerais ao final da disciplina. Então nós vamos conversar essa aula vai ser menor que as outras, vai ser de menor duração, vai ser mais rápido a gente administrar essa aula, porque vamos só bater um papo sobre digamos assim, a rotina da navegação astronômica. Antes de começar a aula efetivamente, falando mais uma vez, né, já falamos nas outras duas aulas anteriores sobre a prova, né, dia 17, essa aula aí já talvez está sendo ministrada no dia próximo do dia 17 de novembro, né, eu estaria aí para pegar os trabalhos, certo? Os trabalhos que valem 2 pontos, né, aquela utilização da publicação 249, volume 1, né? Aprender a tirar dali as posições, fazer as linhas de posição no gráfico de retas de altura, gráfico de linhas de posição e traçar a posição observada. Então, espero que todos tenham feito bem. E a prova no dia 24 agora, né? Em vez de ser na segunda-feira, vai ser na quarta-feira. Eu espero que todos estejam preparados. Já falei, são questões, duas das questões são baseadas basicamente cada uma numa única unidade de ensino, né? A questão de correção de alturas, simplesmente vai ser cobrado, né, exercícios de correção para corrigir a altura de uma observação do Sol, de uma estrela, de um planeta e da Lua. Então basta saber fazer, cada um valendo meio ponto, quer dizer, são 2 pontos aí fáceis de serem conseguidos na prova. Outros 2 pontos também naquelas 10 itens da questão da passagem meridiana do Sol, né? A posição, né? A latitude meridiana calculada pela passagem meridiana do Sol. Então, esses 4 pontos da prova são esses. Os outros 4 pontos são de teoria, que vão estar em outras 3 questões. Uma de pergunta e resposta, a outra de certo e errado e a outra de múltipla escolha. Então, vão ter questões variadas aí para poder diluir e vocês têm acesso, como eu falei, não só ao extrato, né, de tábuas de navegação astronômica, mas também ao MIGS, né? O MIGS, quem quiser levar para a prova, pode levar para ajudar a corrigir, mas, como eu falei, não adianta levar o MIGS se não tiver estudado por ele, se não saber o que tem nele, certo? Então, fica aí a dica. Quem for levar o MIGS, primeiro saiba cada assunto, onde está no MIGS, né? Para poder, na hora que for ter uma pergunta lá sobre sextante, vou começar a procurar onde está o sextante, qual o capítulo, vai se enrolar. Então tem que ter uma noção já. É sextante, é cronômetro, é correção de altura, é linha de posição, né? O que for cair na prova, tem que saber chegar rapidamente nela para poder fazer a resposta, né? Não pode perder muito tempo procurando no MIGS, tem que já ir no MIGS sabendo o que você quer encontrar, tá certo? Tem uma dúvida, né? Uma dúvida, o que é colimação, o que é balanceio, onde é que está isso, colimação, balanceio? Tá na parte do sextante, né? Colimação é aquela imagem, coincidência da imagem refletida e imagem direta, né? Balanceio, né? O movimento, né, que tem que se fazer com o sextante para encontrar o vertical do astro, para poder tirar uma posição mais precisa, uma altura mais precisa do astro. Então, tem que ter essa noção. Não pode chegar lá, na hora da prova vai dar para ver o MIGS, então vou fazer na hora da prova. Não façam isso porque vão se arrepender. A gente vai ter muita gente na final, e a final vai ser bem puxada, então vamos passar todo mundo agora para não ter final, senão o professor vai ficar irritado, vai fazer uma final muito difícil, e aí a gente vai ter complicação, né? Tá bom? Mas não é nada disso não. Vai todo mundo passar agora, se Deus quiser, certo? Vamos estudar, vamos fazer a coisa certa. Mas é isso, pessoal. Então, para encerrar o nosso curso aí, nós temos essa aula, unidade 16.0, dia da navegação astronômica, né? Que a gente vai falar sobre todas as rotinas, toda a necessidade de um oficial de náutica, de saber, uma oficial de náutica, saber o que tem que ser feito e como fazer, aonde está, que é aquela história. Você, quando detém o conhecimento, né, às vezes você não tem todos os detalhes, você não tem a tabela na cabeça,
né? Então, para eu fazer o cálculo da correção de altura, eu preciso saber onde é que está no almanaque náutico, né? A tabela de depressão aparente, a correção do Sol, a correção da Lua, a correção dos planetas e das estrelas. E é isso que a gente vai testar, vai verificar na prova se vocês sabem fazer isso corretamente, tá certo? Essa frase, navegar é preciso, viver não é preciso, né? É uma frase que muito famosa, né? E ela foi dita, pelo menos historicamente se conhece, dita por um general, o general Pompeu. O general Pompeu lá na Grécia Antiga, né? Ele, quando naquelas guerras púnicas, não sei se vocês lembram desse estudo, né? Guerras púnicas que Roma devia dar lá, devia punir, né? Guerras púnicas, devia punir o pessoal lá da África, não sei exatamente que local, né? Mas, em suma, o mar estava muito brabo, o mar estava muito forte e os marinheiros não queriam entrar, então Pompeu entrou com essa frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Eles estavam com medo de se perder no mar e tudo mais, então ele falou: quando você navega, você sabe exatamente onde está, e viver não é preciso, viver não tem essa precisão toda. Então, na verdade, ele queria dizer que navegar é uma ciência exata. Essa foi a frase, talvez, que ele queira. E viver não é uma ciência exata. Você hoje está vivo e amanhã, né, a pessoa pode não estar mais viva. Você pode se programa, fazer alguma coisa e não consegue. Já na navegação, se você programa, você poderá fazer desde que você navegue. Navegar significa contar com todas as possibilidades, né? Ou seja, condições climáticas e tudo mais. Essa frase depois teve, né, por dois portugueses, né? Fernando Pessoa também foi usada, né? Achando que esse grande poeta português também tinha declarado, ele usou essa frase para fazer os poemas, né? E depois até a Amália Rodrigues, né? A Amália Rodrigues cantava, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. É um fado muito bonito, cantado também com essa frase, que tem tudo a ver com a nossa vida marinheira, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas é importante entender, então. Eu queria, aproveitando ainda no nosso livro-texto, Miggins, né? A página 8, página 7 e 8 em inglês, aqui, o último parágrafo da parte de introdução, volume 2, nosso livro-texto, está escrito assim, ó. Depois dele falar sobre navegação astronômica, lá ele fala: por último, umas poucas palavras sobre o assunto básico desse volume. Carleton Mitchell, em sua obra Passagem no Leste, Passage East, referindo-se especificamente à navegação astronômica, afirmou, ele diz aqui no nosso livro, quem quiser ver na página 7 e 8 em romano do Miggins. No aspects of the sailor's world is more mysterious to the landsman than the practice of celestial navigation. Nenhum aspecto do marinheiro, do mundo, é mais misterioso para o homem da terra, né, do que a navegação astronômica. Encontrar uma posição precisa no vasto mar, né, é mais do que uma ciência, mas é uma mágica. Então, quer dizer, realmente fazer uma navegação astronômica, né, para quem olha, como assim? Você com o céu, com essas movimentações todas da Terra, do céu, você consegue ter uma posição, ter uma precisão na sua posição. Isso não é nem ciência nem arte, é magia. Esse que ele fala no próprio livro do Miggins, né? Tá bom, pessoal? Então vamos rapidinho aqui, em 20 minutos a gente faz essa aula. Eu vou começar essa aula com uma circulada IMO, bem recente, né? Daqui, ó, 18 de outubro de 2021. Hoje eu estou gravando essa aula no dia 15 de novembro, né? Menos de um mês. Provavelmente vocês fazem essa prova há menos de um mês e essa IMO MSC, né, Maritime, a parte lá da Marítima, Segurança Marítima, né, Maritime Safety, né, Comitê da Segurança Marítima da IMO, ela emitiu, dia 18 de outubro de 2021, essa Deliberate Interference with the United States Global Positioning System and the Other Global Navigation Satellite System, GNSS. Então aqui são interferências deliberadas, né? Com interferências deliberadas estão prejudicando, como ele vai dizer aqui no texto, né? Tanto no GPS como no GNSS, seja o da Europa, da China, da Rússia, né? Aqueles outros GNSS. Então aqui, ó, de Maritime Safety Committee, o MSC, nessa 104ª sessão, considered the deliberate interference com o GNSS e com o GPS como reportado em várias locations through the world. Então, está considerando que é uma coisa que está incomodando. O comitê
chama atenção, né, que Satellite Navigation System e sinal são vulneráveis a interferências deliberadas, né, deceived signal receiver and integrated navigation system and communication equipment. The committee nota que esses incidentes de interferência deliberada have been reported in number of locations, um número de locações, and evaluated by certain organizations having specialized equipment and expertise necessary to analyze the cause and impacts to maritime shipping. O comitê também nota que as interferências deliberadas with satellite navigation system signal poses a substantial risk, um risco substancial to the safety of navigation, segurança da navegação, the safety of life and property, segurança da vida humana e da propriedade, e a proteção of the marine environment. Então essa aqui é a questão, que essas interferências, né, os hackers, né, que estão, né, aquele jamming, spoofing que a gente já citou numa aula anterior, né, está ocorrendo com muito mais frequência. E aí há menos de um mês atrás a própria IMO está chamando a atenção, né? Ela não fala aqui nada em navegação astronômica, mas fala que essas interferências nos sistemas de navegação, né, tanto o GPS como o GNSS, estão causando aqui, ó, substancial risk, né, para esses sistemas, né, essa segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e da propriedade e proteção do meio ambiente, certo? O comitê né, relembra os seus Estados-membros of their responsibility para garantir, né, sobre essas interferências no GPS e GPS Signal. Então, na página seguinte dessa circular 1644 de 18 de outubro de 2021, menos de um mês atrás, o comitê urged member state 2. Então, ele sugere, recomenda, pede para take action necessary to minimize interference coming from their territory, as required under the International Telecommunication Union Radio Regulations. Considerar issuing warning, emitir notícias, né, cuidados, preocupações e avisos, né, advisory, to marines specifying the time periods and the areas impacted by any no interference to minimize negative effects upon maritime operations, and considerar enacting measures, né, emitir novas ações que previnam unauthorized retransmission and recognize satellite navigation system frequência. Então, como eu estou querendo reforçar a vocês, essa circular chama a atenção da questão da nossa tecnologia, né? Hoje em dia a navegação realmente é toda baseada na navegação eletrônica e principalmente na navegação satélite, e essa nossa ferramenta fundamental e maravilhosa tem sofrido tantos ataques, tantas influências deliberadas aí, que a própria IMO está chamando a atenção para esse caso, né? Member States and International Organizations são convidadas para trazer essa circular com atenção aos seus, né, armadores, ship operators, vocês que vão ser ship operators, ship masters, comandantes and all other parties concerned. Então começa essa aula que fala sobre rotina da navegação astronômica, que é um método de navegação que não se envolve com nada do sistema de navegação de satélites, né? Então ela está completamente fora dessa circular. Essa circular é feita para aqueles sistemas, né, que às vezes também usam em terra, né, quando se usa o DGPS, quando usa outros sistemas que usam satélites para navegação. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. É só para vocês terem ideia disso. Aconteceu um mês atrás, então fiz questão de trazer para vocês. O próprio comandante do CIAGA recomendou que todos os oficiais, professores, lessem essa circular e ficassem atentos. Então é bom que vocês já saiam como oficiais de náutica, como praticantes, sabendo que essa circular, criada dia 18 de outubro de 2021, chama atenção para a questão da nosso uso e navegação da tecnologia, principalmente da posição por satélite, né? Preparação para o suspender. Quem vai para o mar avia-se em terra, né? A gente chama atenção nesse aspecto, né, que a gente vai ver que aí, claro, obviamente voltado para a navegação astronômica, não só para a parte de água, de mantimentos, é claro, isso é fundamental, mas aí a gente vai ver que é preciso ter o NB atual, as tábuas para navegação astronômica, seja 249, a Hadler, né, certo? É bom ter também o manual, né, o próprio manual da navegação, né, o manual, que eu digo, o manual de navegação, capítulo 3, o capítulo 1, se você tiver alguma dúvida, né,
o 1 e o 2 de navegação do Miggins, é bom ter a bordo. Dá para levar num pendrive hoje em dia, né? Você tem ele todo em meio magnético, né? Só entrar na página da DHN. Então, quem vai para o mar, a via se enterra, né? Além da frase navegar é preciso, viver não é preciso, é outra frase famosa, né? E muito importante para nós, mulheres e homens do mar. Verificar se a bordo uma tabela, agora para chegar nas firulas da navegação astronômica, né? Verificar se a bordo uma tabela com as alturas dos convéses em relação ao nível do mar, para o adequado cálculo da depressão aparente. Não esquecer que a depressão aparente é aquela, né? Depois do erro instrumental, é a segunda correção que a gente sempre faz, né? no cálculo da correção da altura, seja Sol, Lua, planeta, estrela, que cairão na prova. Então, é preciso saber, né? A altura do olho do observador em relação ao nível do mar. Então, em que convés esse observador está? Então, tem que somar a altura do convés com a altura do observador para tirar, né, o verdadeiro, a depressão aparente, para poder entrar na tabela e verificar lá como é que eu faço aquele cálculo, tá certo? Verificação geral de publicações de documentos para minucioso estudo da derrota nas cartas, bem como o material necessário à rotina de navegação, tá certo? Então, tudo isso a gente já viu, nós estamos vendo aqui talvez a última matéria de navegação, né, navegação astronômica, mas vocês viram desde navegação estimada e costeira, navegação eletrônica, a preparação toda do passadiço, toda a parte de manobra, né, que tem a ver com navegação também. Então, tudo isso é importante vocês, não só o material relacionado de publicação em documentos da navegação astronômica, mas das outros assuntos que são relativos a esse importante ofício, que é navegar, tá certo? Verificar as condições do sextante, cronômetros e comparadores existentes a bordo. Então é importante saber que tem os equipamentos, né? Se eu vi aquela circular ali, né, que o spoofing ou o jamming, né, pode me afetar, né, seja pelo bloqueio ou pelo disfarciamento, né, como é que é o nome? Eles fazem um disfarce, não, é uma falsificação da posição, né, pode ser bloquear, né, que é o jamming, né, ou falsificar, te dar uma posição errada. Quer dizer, isso ocorre no navio, está ocorrendo, o próprio IMO está chamando a atenção, né? Então, quer dizer, se eu não tiver um sextante que seja de qualidade, mesmo no porto eu posso tirar, né? Se eu tiver um horizonte, verificar qual é o erro instrumental. Está com o erro instrumental maior que 3 minutos, então tem que fazer o reparo desse sextante. O sextante não está apto a ser utilizado no mar, tá? Então, esses detalhes, né? Verificar o cronômetro, o estado absoluto do cronômetro. O que é estado absoluto? É o erro instrumental do cronômetro. É com ele que eu chego na hora média de Greenwich. Então, todos esses detalhes, pessoal, tá certo? Preparação para suspender. Verificar a existência a bordo de ANB do ano corrente, Almanaque Náutico Brasileiro, tábuas para navegação astronômica. Que tábuas? Aquela que você vai usar, se é a 249 volume 1, ou 2, ou 3, a tábua Hadley, a tábua ABC de Nori para fazer a verificação do desvio da giro pelo azimuth do Sol, certo? Todas as tábuas que você vai poder usar, vai precisar usar a bordo. Essas tábuas têm que ter a bordo atualizadas, certo? Starfinder, fundamental, né? Você pode utilizar também, fazer o preparo do céu usando, a gente já sabe, né, a publicação 249 volume 1, mas ela só te dá 7 estrelas. Se você quiser mais estrelas, para fazer o crepúsculo matutino vespertino, as estrelas que você vai ter no céu, utilizando o Starfinder, você vai ter muito mais possibilidades para fazer a sua posição observada astronômica. Modelos de cálculo. Modelos de cálculo são importantes documentos no esclarecimento de ocorrências na navegação e reconstituição da derrota. Os manuais de navegação, nossos livros textos das disciplinas de navegação, possuem todos os modelos. Só para relembrar, né? Aqui temos aquele modelo de determinação do erro instrumental pelo Sol, né? Caso eu vá fazer um instrumental pelo Sol, cálculo de azimuth para determinação do desvio da agulha pela tábua ABC de Nori, que está lá na nossa aula lá, quem quiser pode, né, pegar lá. Tem também o preparo do céu, tá certo? Então, temos aquelas tabelas que vocês usaram para fazer o trabalho, né, da 249, tá certo? Então, tem vários modelos que eu sugiro que vocês, quem for profissional, vai ter isso guardado no seu pendrive, no seu computador pessoal, né? Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Rotina para a navegação astronômica.
Quando o método de navegação eletrônica não era confiável, considerava-se fundamental aproveitar todas as oportunidades de se obter a posição no mar. Quer dizer, como assim? Eu sempre posso ter uma posição no mar, uma posição estimada. Mas se eu tiver, por exemplo, uma reta, né? Uma reta, eu tiver um astro, um sol na reta da manhã ou na reta da tarde, vai ser tipo uma posição que a gente vai chamar de uma reta mais próxima da longitude. Então eu vou ter ali, eu sei que eu vou estar naquela linha de posição. Lembra que é a linha de posição? Lugar geométrico de todos os pontos que o navio se encontra, tendo sido feita uma observação em um determinado instante. Então, quer dizer, se eu posso ter todo o tempo, e devo ter todo o tempo, a minha posição estimada. Mas se eu puder aperfeiçoar aquela posição estimada, mesmo que não seja uma posição estimada, mesmo que não seja uma observada, né, cruzando 3, 4 estrelas no mesmo ponto, ou então tirando marcação de terra, se eu puder aperfeiçoar a estimada para uma posição mais precisa que a estimada, é de todo interessante, tá certo? Então, aproveitar todas as oportunidades para se obter a posição no mar, de preferência observada, se não, melhor do que estimada, ou então pelo menos a estimada. Como o Brasil não dispõe de um sistema eletrônico confiável autóctone, autóctone significa criado no próprio Brasil, né? O sistema eletrônico nosso já a gente tem, um DGPS, tal coisa, mas é totalmente confiável. A gente depende do GPS para usar o DGPS, né? É importante, é necessário manter a prática da navegação astronômica. Então, isso é chamando a atenção de vocês para que se mantenham, saibam fazer. Vocês não sabem fazer ainda realmente, a gente ensinou a teoria, a prática vocês só vão poder fazer a bordo dos navios, fazendo tanto na parte da praticagem ou depois que embarcarem como oficiais de náutica, né? A prática da navegação astronômica, inclusive para ratificar as posições adquiridas pela navegação eletrônica, ratificar, confirmar. Cumprir a rotina da navegação astronômica a bordo assegura a prática necessária e a manutenção dos conhecimentos para cada procedimento. Tá certo, pessoal? Então eu chamo a atenção finalmente aqui, ó. Lembrai-vos dos hackers da tecnologia, certo? Por quê? Lembra dessa circulada do MSC da IMO, né? Olha lá, ó. O spoofing e o jamming, né, que é o bloqueio ou o falseamento, falsificação da posição, são ações deliberadas, praticadas no GNSS, nos Global Navigation Satellite System, que nos dias atuais prejudicam a segurança da navegação. Basta ver a circular da IMO de um mês atrás, tá certo? Então eu não estou falando nenhuma bobagem, estou chamando a vocês, não, navegação astronômica é coisa de Cabral, de Colombo, negativo, é nossa posição. Então, eu sei que vocês ainda não sabem, se eu disser que alguém sabe fazer navegação astronômica aqui no nosso curso da fonte, né, formação de oficiais de náutica, é mentira, vocês não sabem fazer ainda, a gente deu as ferramentas teóricas que vocês podem efetivamente pegar essas ferramentas e transformar em prática. É isso que vocês têm que fazer por vontade própria, certo? Na praticagem ou depois como oficiais de náutica. Aí vai depender de vocês, tá certo, pessoal? Que papel exercerá a navegação astronômica na sua carreira de oficiais de náutica vai depender de cada um, tá bom? Muito obrigado aí. Vamos lá, então, para a rotina. Agora vamos para a prática, né? Crepúsculo matutino. Como a gente sempre falou, o crepúsculo matutino e o vespertino seriam uma posição ideal para fazer navegação astronômica, porque eu consigo uma posição observada. Aliás, são os dois únicos momentos que eu consigo posição observada astronômica, né? Por quê? Porque lá eu consigo tirar várias linhas de posição, consigo cruzá-las e aí num ponto ou num triângulo que eu considero o centro desse triângulo, eu tenho então a minha posição observada astronômica. O crepúsculo matutino geralmente é antes do nascer do sol. Geralmente não, sempre é antes do nascer do sol, né? A gente já viu ali, né? Nós temos que calcular o crepúsculo civil matutino, né? De -9 a -3, a posição do sol antes de nascer. Quando está menos 9 graus abaixo do horizonte, até 3 graus abaixo do horizonte, aquele período ali, o período favorável de observação, que eu tenho que ir lá então e tirar as estrelas. Então, para isso eu preciso calcular o período favorável de observação o dia anterior, certo? Tem que saber a hora do nascer do sol, a hora do crepúsculo civil matutino, fazer aqueles cálculos que a gente ensinou a vocês na aula, para poder saber o período favorável de observação. Pegar o Starfinder, fazer o preparo do céu, tudo isso tem que ser na noite anterior. Não dá para fazer, vou acordar e vou fazer o preparo. Não adianta. Se fizer isso, acordar já é cansativo para ir lá e já está tudo pronto e fazer. Tá? Então tem que fazer o preparo do céu, tem que calcular o período favorável de observação, tem que saber a hora do nascer do sol, a hora do nascer do sol para você tirar também a segunda rotina, que já é o desvio da giro pelo azimuth do sol, mas esse crepúsculo matutino tem todo um trabalho que tem que ser feito na noite anterior, tá certo, pessoal?
Azimuth do Sol ao nascer, né? Para que isso? Para a gente calcular o desvio da giro pelo azimuth do Sol, usando a tábua ABC de Nori. No crepúsculo matutino, a gente usa, né? Podemos usar a publicação 249, volume 1, para poder ter as 7 estrelas que estarão disponíveis no nosso horizonte, que a gente já viu aí na aula, ou então usar o Starfinder e ter todas as estrelas que estarão no céu, aquelas 57 que estão habilitadas, que estão cadastradas no Almanaque Náutico. A reta da manhã, o que é a reta da manhã? Seria como a reta aos 12 horas, a reta perto do meio-dia, é uma reta de latitude, essa reta da manhã e a reta da tarde seriam umas retas de longitude, mais próxima da longitude. Se você pegar o MIGS e estudar, vai ver que elas devem ser feitas de preferência no primeiro vertical, é complicado. Então a gente só vai dar, o ideal, a reta da manhã e a reta da tarde, normalmente ela é feita, a reta da manhã 3 horas após o sol nascer, e a reta da tarde 3 horas antes do sol se pôr. Então essa é a prática que a gente usa e considera elas então como retas de longitude e servirão para cruzar com a reta da meridiana para a gente ter uma posição que não é uma posição observada, mas é melhor que a posição estimada, tá certo? A gente faz o transporte dessa reta da manhã, para cruzar com a reta da reta meridiana, da passagem meridiana, e depois a passagem meridiana para cruzar com a reta da tarde. Então é isso, pessoal. Passagem meridiana do Sol, vai cair na prova, tem que saber fazer, tem que saber calcular aquela relação entre o observador e o Sol, né? A declinação e a distância zenital. Então, tudo isso tem que estar bem claro aí para poder chegar lá e saber fazer, né? Vai cair na prova. A reta da tarde, como eu falei, é bem semelhante à reta da manhã, só que aqui é 3 horas após o Sol nascer, aqui é 3 horas antes do Sol se pôr. O azimuth no Sol ao ocaso, aqui no nascer do Sol, aqui no ocaso, e finalmente o crepúsculo vespertino. O crepúsculo vespertino, então, ele é como é o crepúsculo matutino, é um momento fundamental em navegação astronômica, onde eu consigo efetivamente uma posição observada astronômica confiável, porque eu tenho várias linhas de posição, posso tirar quantas eu quiser, 6, 7, eu quando fiz isso lá no navio escola que eu naveguei, quando eu fiz a viagem, cheguei a fazer com 6, 7 estrelas, né? Não cruzava no ponto, claro, mas bem próximo ali, né? Custódio de Mello, o nome do navio escola, não era o Brasil ainda, era o navio anterior a esse que está aí, que leva os aspirantes, e que o 01 da turma, normalmente 01 da IFON viaja lá, né? Olha lá, preparação do céu para o crepúsculo matutino na véspera, como eu falei, não adianta querer, vou fazer de manhã você não vai fazer o Starfinder, fazer o período favorável de observação, mesmo que seja fácil. Cálculo da hora do início do crepúsculo civil matutino, é fundamental, do nascer do sol e do período favorável de observação. Organização da lista de astros utilizando o Starfinder ou a publicação 249, volume 1, como foi ensinado, como vocês fizeram, certo? Rotina para navegação. Observação do crepúsculo matutino. Observação dos astros de primeira grandeza, que são mais fortes, ou então que estão a leste, né, depois a oeste. Tem toda uma lista no MIGS que explica o que é melhor fazer. Quando o horizonte estiver bem definido. Observação dos demais astros logo que possível. Preferencialmente observar astros com altura maior que 20 graus. Por quê? Por causa da refração, lembra? A gente diz no próprio Starfinder, né, pegar astro entre 15 e 60, né? 15 graus e 60 graus. 15 graus por causa da refração, e a refração, aquela diferença de altura que o Sol, que os astros demonstram por conta da entrada, né, do espaço na atmosfera terrestre, ele acaba trazendo alguma imprecisão na nossa posição, na nossa linha de posição, tá? E balancear o sextante, chamando a atenção, como a gente falou. Colimar é o momento de coincidência entre a imagem refletida e a imagem real, né? A imagem refletida e a imagem real. E balancear é fazer o movimento, né? Para verificar se o astro está realmente tangenciando o meu horizonte. Se não tiver, tem que ir lá no tambor micrométrico, ajeitar ele para poder acertar. Então, tudo isso você tem que saber fazer, tá certo? Observação do Sol para determinação do desvio da agulha magnética ou giroscópica, né? Usar o desvio, usar a tábua ABC de Nori, que foi a que eu ensinei a vocês, certo? Observação do Sol próximo do nascer e do pôr, tem que ser muito abaixo de 15 graus também. Não esquecer a repetidora sincronizada com a giromestre, senão você vai estar calculando o desvio da repetidora, não o desvio do Sol, né? Não o desvio da giro, certo? E navio estabilizado no rumo, tá certo? Atenção a isso aí. E
círculo azimutal na posição horizontal. Tentar, se o navio está jogando, tentar pegar uma posição que esteja mais próxima do horizonte do mar também, tá certo? Observação do Sol para a reta da manhã. Como eu falei, a reta da manhã e a reta da tarde são retas de longitude, né? Circunstâncias favoráveis para uma reta de longitude, certo? Cerca de 3 horas após o Sol nascer, com altura maior que 15 graus, para evitar erros de refração. Traçar na carta ou no bolotário a reta da manhã e efetuar o transporte da reta da manhã para cruzar com a latitude meridiana, quando nós teremos uma posição que observada? Não, não vai ser observada, mas vai ser uma posição melhor que a estimada. Passagem meridiana do Sol, observação da passagem meridiana do Sol para determinação da latitude no mar, problema da prova, aquelas 10 questões que estão nos exercícios que vão cair na prova, vocês sabem fazer, tá certo? Depois de efetuar, mas a prática vocês não sabem, que é pegar o sextante e tirar a altura do Sol. Esse é mais, talvez seja mais difícil do que fazer essas continhas que vão cair na prova, né? Efetuar o transporte da reta da manhã para cruzar com a latitude meridiana, determinando uma posição que, mesmo não sendo uma posição observada, considera-se mais precisa do que a posição estimada. Certo, pessoal? E, finalmente, aí a reta da tarde, circunstâncias favoráveis para uma reta de longitude. Então, eu tendo a reta da tarde, eu pego a reta meridiana, transporto ela para cruzar com a reta da tarde e tem uma posição também, né? Tem uma posição pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Essas 3 posições não são posições observadas, mas são melhores que a posição estimada. Pelo menos eu posso comparar com a estimada. É a forma de você ter acompanhamento da sua posição, da sua navegação, tá certo? É isso que vocês têm que fazer na rotina de navegação astronômica. O desvio da agulha azimuth no Sol, no caso, a mesma coisa, abaixo de 15 graus, fazer toda aquela rotina, aquele trabalho que a gente demonstrou para vocês na aula de desvio da agulha pelo azimuth do Sol, usando a tábua ABC de Nori. Tem o modelo, certo? Quem quiser, né? Pega o modelo lá, copia, tá certo? E cálculo da hora do crepúsculo vespertino, preparação do céu para o crepúsculo vespertino e observação do crepúsculo vespertino, o cálculo depois das retas traçadas, as linhas de posição e a colocação na carta, né? Pode usar o gráfico, né? O bolotário, faz no bolotário lá, como vocês fizeram no trabalho, todo mundo sabe fazer isso, certo? Fizeram o trabalho, a gente deu 3 estrelas para você, pegando aqueles dados que você vai pegar, só não sabe fazer a prática. Tem que treinar a prática, como eu falei, vai depender de cada um. O que a navegação astronômica vai ser na carreira de cada um, vai depender de cada um. Aqui no CIAG, nessas aulas assíncronas, menos ainda, é possível fazer a prática que nós temos que fazer. Mas a bordo vocês têm essa possibilidade. Então, quem decidir fazer navegação astronômica vai fazer porque está baseado na teoria e vai saber fazer a prática. Tá bom, pessoal? Então, observação dos astros à medida que forem surgindo, certo? E aqui chamando a atenção as constelações, né? Aquele nosso capítulo 6 famoso, né? Que vai cair na prova, hein, pessoal? Vou perguntar lá, 3 Marias para o norte, 3 Marias para o sul, né? Aldebaran, Sírios, atenção, vai cair na prova, tá certo? Então, constelações para identificação visual de estrelas e por alinhamentos no céu. Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul, lembrando, né? A crux, o pé e a cabeça, né? Que 4 vezes e meia aponta o Cruzeiro, o Polo Celeste Sul, na direção oeste aponta o Virgem de Spica, né? Spica, que é a alfa de Virgem, aponta o Arcturus, que é a alfa do Caçador, né? Órion, o Caçador, que tem o cinturão de Órion, as 3 Marias, né? Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, né? 3 Marias para noroeste é Aldebaran, 3 Marias para sudeste Sírios, a estrela mais brilhante do céu, o Escorpião com Antares e Shaula, a Ursa Maior, né? A Ursa Maior é uma constelação importante do hemisfério norte porque ela contém as 2 apontadoras, né? Merak e Dubé, que apontam lá na direção da Polaris, né? A Alfa Ursa Menores, que é a estrela polar que fica lá na Ursa Menor. São 2 constelações diferentes. A Ursa Maior contém as apontadoras da estrela polar. Atenção a isso, hein? O nauta que conhece o céu jamais estará perdido no mar. Essa é a frase, então, que eu encerro o meu curso. Quer dizer, tem mais uma só de agradecimento e de, digamos assim, de bons ventos para vocês, de bons fluidos, né? Mas o nauta que conhece o céu jamais estará perdido no mar. É uma frase importante, é uma frase, digamos assim, basilar em navegação astronômica. Eu espero que tenha sido
convincente para vocês, né? Se eu não fui, essa circulada IMO certamente será, né? Que navegação astronômica é importante na vida do nauta, na vida da oficial de náutica, do oficial de náutica. Então, pessoal, aprendam navegação astronômica. Se eu não fui capaz de ensiná-los, pelo menos nem a teoria, mas quando vocês fizerem a prática, vocês vão depender dessa teoria para vocês realmente dizer, agora eu sou capaz de fazer navegação astronômica, que no momento vocês ainda não são. Com certeza não, ainda tem que treinar muito, tem que pegar um sextante, tem que olhar para um cronômetro, tem que olhar para um comparador, tem que olhar para as tábuas, ou seja, o que a gente está fazendo aqui é dando um curso teórico de navegação astronômica. A parte prática vai depender de cada um, tá certo? Então, o nauta e a nauta que conhece o céu jamais estará perdido ou perdida no mar, tá? E finalmente eu me despeço então, desejando que os ventos e mares sejam favoráveis a cada um de vocês nas suas vidas profissionais no mar, vidas de profissionais do mar. Que hora se inicia, tá certo? Então eu encerro aqui para a gente não se delongar. Eu sei que vocês devem estar estudando para a prova, para P2, para as outras P2, além da navegação astronômica, né? Trago novamente esse slide aí e desejo a todos vocês uma grande carreira profissional, e eu me coloco à disposição, com quem tiver dúvida, se eu puder ajudar de alguma forma, estou à disposição. Vocês me conhecem já desde Nave 1, tive a honra de estar com vocês lá em navegação estimada e costeira, e mais honra ainda de estar encerrando agora o curso de navegação astronômica com vocês. Muito obrigado, bons ventos, bons mares, que a vida seja muito profícua, muito feliz, muito navegante para todos vocês. Saudações marinheiras, saudações náuticas, saudações astronômicas. Até logo, pessoal.